Esportes, lazer e cultura. É no programa Alta Performance. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Programa Alta Performance. Olá, caro ouvinte, estamos de volta com o programa Alta Performance, trazendo hoje o tema Justiça, Direito, né, com o professor doutor Sérgio Reginaldo Baixa, diretor da Faculdade de Direito da Univap. E voltamos aqui, a gente deixou no ar o tema ainda falando sobre direitos e deveres. Quer completar um pouco, professor? Albert, lembrar aqui aos colegas, doutor Hélio, Davi, que infelizmente há uma cultura brasileira de há muito tempo de incutir na mente das pessoas, desde criança, até mesmo no lar, direitos. Todo mundo pode tudo. Como lembrou há pouco o doutor Hélio, pedir para uma criança ou para uma adolescente em casa, olha, você precisa arrumar sua cama. Isso soa como um pecado. Eu arrumar minha cama, por quê? Acho que todo mundo já viveu um pouco disso, que quem tem filho... Todos nós, né, Albert? Seguramente todos nós temos grande dificuldade, se quisermos educar os nossos filhos de verdade, a colocar na cabeça deles os deveres, não é? E o Brasil é um país que proíbe muito. Tem muita lei. É o país do mundo que tem mais leis. O Brasil é campeão mundial em leis. Portanto, há muita proibição. Muita proibição. Mas, essa proibição não implica numa verdadeira educação. É proibido estacionar, mas estaciono. É proibido falar alto, mas falo. É proibido pisar na grama, mas piso. É proibido estacionar nas vagas reservadas, mas eu estaciono. Por conta de uma permissividade na educação. E essa educação reflete em todos os segmentos sociais. Há uma permissividade. Aquela coisa de só um minutinho, né? E Isso. Aquele minutinho que é indeterminado, né? É. Infinito às vezes. E o jovem hoje, ele tem na ponta da língua a pergunta: por que eu não posso? Na escola nós lidamos muito bem com isso, Davi. Você saiu há pouco, formou-se em 2014, foi um brilhante aluno, e os jovens, seus colegas, quando a direção da faculdade comunicava alguma coisa na sala de aula, logo vinha a pergunta: mas por que eu não posso fazer isso? Porque as mentes estão poluídas com direitos e muito pouco educadas e exercitadas em deveres. Não há direito sem dever. Não há direito sem dever. Nos Estados Unidos, nos países da Europa, as proibições são bem maiores, são muito maiores. Contudo, desde pequeno há uma educação diferente, ou seja, a educação baseada nos deveres para com o próximo e para com o Estado. Então, a relação social é muito diferente. Nós sempre observamos, quem vai aos Estados Unidos observa a questão das filas. E aí nós brasileiros pensamos assim: puxa, como o norte-americano gosta de fila. Porque sempre tem filas muito grandes para tudo. Não é que ele gosta de fila, ninguém pode gostar de uma fila, mas ele respeita
a fila e não passa à frente por nenhuma razão. É uma questão de educação. Uma questão de educação, muito bom, é isso mesmo. Professor, é excelente essa explicação, porque as pessoas às vezes ficam com essa ideia de que podem tudo, mas esquecem que existem os deveres e são fundamentais para existir esse equilíbrio e as coisas, né, dentro de um Estado caminharem adequadamente, né? Funcionarem, né? Professor, mudando um pouquinho, como é que o senhor vê, né, ainda nesse tema de direitos e deveres, né? O artigo 196 da Constituição coloca que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? E a gente vê nas campanhas eleitorais e tudo mais, uma das maiores demandas da população é em relação à saúde, né? As pessoas estão demandando esse aspecto de ter uma saúde, enfim, como prevenir e como buscar uma saúde melhor. Como é que a gente consegue esse equilíbrio dentro do Estado, né, do ponto de vista não só orçamentário, mas esse equilíbrio assim de, né, o dever do Estado em relação à saúde? E a gente está vendo um SUS com uma série de problemas onde as pessoas muitas vezes não conseguem ter um acesso adequado à saúde, né? E aí acaba acontecendo uma série de problemas onde não se tem esse acesso. Como equalizar isso? Muito difícil, Davi. Porque as pessoas estão educadas para direitos. Se eu tenho direito à saúde, eu vou descuidar da minha saúde. Eu, pessoalmente, não vou cuidar da minha saúde, porque se eu ficar doente, eu bato as portas do Estado, já que é meu direito à saúde e obrigação do Estado. Antes da nossa reunião aqui no ar, nós conversávamos e o senhor, seu pai, doutor Hélio, tocou numa questão de suma importância, que é a prevenção. A prevenção passa por uma educação de alimentação, não é, doutor Hélio? Passa por uma educação de exercícios físicos. Enfim, a questão da prevenção da doença passa por educação. Na própria higiene, na própria higiene. E muitos expedientes que podem evitar muitas doenças. E disse bem o doutor Hélio, e agora o problema ficou grande, porque o Estado é responsável por garantir não a saúde, mas a doença. Então nós trabalhamos com a doença. Então eu não me preocupo com a minha saúde, eu bebo, eu fumo desbragadamente, eu não faço exercício, eu como de tudo, eu levo uma vida completamente desregrada. Porque eu tenho direito à saúde. Se eu ficar doente, eu vou bater às portas do Poder Judiciário. Bom, aí entramos no segundo tópico da sua interessante pergunta. Como é que o Estado vai dar conta de cuidar de tantos doentes? E o dinheiro? De onde vem? Como nós sabemos, o Estado tem um orçamento, com base nos impostos, nos tributos de um modo geral. E a Constituição de 1988 trouxe o princípio da dignidade da pessoa humana. Então a dignidade da pessoa humana está suplantando, superando quaisquer outros direitos ou quaisquer outras obrigações. Então uma pessoa que fica doente, gravemente, ela bate às portas do Poder Judiciário pedindo, olha, cuide de mim, eu tenho direito à saúde. E o Poder Judiciário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, condena o Estado ao tratamento daquela doença, que vai de R$1 a 10, 15, 20, 50 milhões. Bom, pergunto, de onde sai esse dinheiro? Há um caixa de reserva do Estado para atender pessoas com tratamento de suas doenças? As mais variadas doenças? E não raro, Davi, o tratamento não é nem no Brasil, é fora do Brasil. Então, a própria Constituição vende uma ilusão de que qualquer doença, o Estado vai arcar com os custos, seja no Brasil, seja no exterior. Resultado, estoura o caixa do SUS. E aí ficam essas ameaças dos benefícios que o SUS vem pagando para um futuro não muito longínquo, de que o SUS
está praticamente negativo. Só falta pedir falência, porque nem concordata cabe no SUS. A gente vê que realmente a situação da saúde, principalmente a saúde pública no Brasil, realmente está muito difícil e muito complicado. Enfim, é só ligar a televisão, a gente vê o que acontece. Professor, mudando um pouquinho de tópico, né, um outro tópico aí que foi muito discutido há 3, 4 meses atrás, inclusive saiu um artigo do professor Ives Gandra, né, com um aval, se eu não me engano, do professor Dalmo Dallari e do professor Comparato, se eu não me engano, a respeito, né, um artigo que foi muito comentado na imprensa a respeito do impeachment da presidente Dilma, né, onde o professor Ives Gandra, ele colocou que do ponto de vista técnico de embasamento jurídico existiria a possibilidade de se pedir o impeachment constitucionalmente da presidente. Como é que o senhor vê isso aí do ponto de vista técnico, essa questão aí, o que o senhor vê disso? Bem, Davi, o parecer do professor Ives Gandra deve ser respeitado porque ele é mestre de todos nós. O que o professor Ives Gandra escreveu foi que, se a presidente da República cometeu algum crime, foi omissa em algum crime durante o seu mandato de 2010 a 2014, ela poderia sim sofrer um processo de impeachment. Acontece que o mandato da presidente terminou dia 31 de dezembro de 2014. Então, os fatos eventualmente criminosos deste período já ficaram no passado. Ela não poderá ser responsabilizada por esses fatos do passado, porque inicia-se um novo mandato. É durante o mandato que o crime deve ser denunciado, apurado e constatado. Então, procede sim o parecer desses nossos mestres do direito de que caberia entre 2010 e 2014 o pedido de impeachment da presidente, sim. Agora a questão é outra. Precisa se verificar e se constatar neste mandato de 2015, 16, 17 e 18, a ocorrência de um fato criminoso por ação ou por omissão. Aí sim caberia um novo pedido de impeachment, que é o afastamento da presidente da função de presidente da República. Professor, excelente aí a explicação do senhor. Agora, entrando num outro tema, como é que a gente sabe que continuando um pouco, né, essa questão do impeachment, ela está ligada também muito com uma questão política, né, porque vai para uma votação no Congresso Nacional e tem-se uma decisão política em relação a isso. Entrando nessa questão política, como é que o senhor vê essa questão da reforma política que está sendo muito discutida no Congresso e que a sociedade, enfim, está sendo muito colocada na imprensa, que é uma das coisas que está atrapalhando o Brasil avançar em muitos segmentos, né? O que o senhor acha, por exemplo, que deveria ser feito em relação a essa reforma política? Infelizmente, a reforma política propalada, né, comentada, divulgada, proclamada, reivindicada, querida, desejada, está morrendo no Congresso Nacional. Já passou pela Câmara dos Deputados uma medida que não muda em nada a questão da reforma política, ou seja, vai se manter tudo como hoje. Dentre esses aspectos, eu destaco o número de partidos políticos. Isso é uma mentira. Isso é uma democracia mentirosa, conviver com 34 partidos. Como acredito também, me perdoe, os membros do Poder Executivo Federal, a presidente da República comandar 39 ministérios.
Eu lanço aqui um desafio a ela colocar os 39 ministros na frente dela e ela chamá-los pelo nome. É praticamente impossível isso. Só se ela amar muito cada um dos ministros, aí sim ela vai chamá-los pelo nome. Do contrário, ela não vai conseguir. Então a reforma política passa por uma diminuição profunda do número de partidos. Não mais que 10 partidos. Porque a maioria dos partidos acaba servindo como moeda de troca para a propaganda gratuita eleitoral. Cada partido tem um tempo e passa a negociar com os partidos grandes. Então, é uma forma de se angariar dinheiro, a criação de tantos e tantos partidos que não representam ideologia política nenhuma. Aliás, há uma mistura muito acentuada de ideologias políticas no Brasil, onde fica muito difícil saber qual é a ideologia do partido A, do partido B, C, D ou E. Então a reforma política, primeiro, teria que começar pela diminuição do número de partidos. Esse é o começo de tudo. Para outras regras virem, como eventual voto distrital e a fidelidade partidária, mas tudo tem que começar pela diminuição do número de partidos. Partidos políticos com cartilha programática, com ideologia, partidos políticos que comprovem representação na sociedade. Hoje fala-se em tantas e tantas siglas, nós não sabemos nem mais quais são estas siglas e, pior, nem nos interessamos por saber. Nossa, isso é realmente muito interessante. São 9 horas e 42 minutos. Essa questão dos partidos, eu acho que isso é de extrema importância e tem que ter gente para falar. E isso que o senhor está falando, eu acredito que pode sim mudar a consciência de muita gente. São 9 horas e 43 minutos. Vamos para o intervalinho de 2 minutos e a gente volta já já. Não saia daí. Esportes, lazer e cultura. É no programa Alta Performance. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Pensando em como presentear seu amado no Dia dos Namorados? E que presente dar pra ela? No mês dos namorados, as Óticas Diniz têm a promoção ideal para vocês dois. Promoção Alma Gêmea Óticas Diniz. Compre um óculos solar e pague a metade do preço na compra do segundo. É isso mesmo. Você compra um lindo solar pro seu amor e na compra do segundo solar, você só paga a metade. Surpreenda seu amor com um presente das Óticas Diniz, a rede de óticas mais amada pelos brasileiros. Você sabia? As campanhas Alcel Saúde Preventiva prevista para 2015 já começaram. Neste segundo trimestre, de abril a junho, estamos contemplando a prevenção de doenças pulmonares, doenças cardiológicas e doenças endocrinológicas. Oferecemos a consulta com o especialista, mais os exames específicos. Para participar, ligue 3922-3357 e agende sua consulta. Alcel Saúde Preventiva. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Programa Alta Performance. Olá, caro ouvintes, estamos de volta com o programa Alta Performance, hoje trazendo um tema que eu acredito que possa ser de interesse de todos nós e, como brasileiros, deve realmente ser, né? Que é a justiça e o direito no Brasil. Estamos aqui com o professor doutor Sérgio Reginaldo Baixa, que é diretor da Faculdade de Direito da Univap,
e trazendo comentários de extrema importância. E você pode participar a qualquer momento pelo telefone 3322-1290. Doutor Hélio, o senhor tem uma questão para o professor, né? Isso. Professor Baixa, em função da competência, brilhantismo das suas palavras, eu gostaria de lançar um desafio que é o seguinte, que eu estou percebendo, tá certo? Se nós tivéssemos mais programas no rádio, na televisão, de uma maneira geral, em que trouxéssemos para o ouvinte pessoas assim como o senhor e outros que nós já trouxemos, eu acho que isso, num espaço de alguns anos, se isso conseguíssemos generalizar em nível de Brasil, tá certo? Nós conseguiríamos instrumentalizar, tá certo? Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Doutor Hélio, eu vou marcar uma consulta com o senhor, porque já na sua pergunta vem um ensinamento. A resposta está na sua pergunta e o senhor humildemente a faz e me deixa muito honrado de poder participar dessa mesa com o senhor. Doutor Hélio, os melhores e maiores meios de comunicação do Brasil são, primeiro, a rádio, o rádio, depois a televisão. E o que percebemos? Que a maioria dos programas de rádio e de televisão se ocupam de futilidades e de banalidades. Há uma gota de uma palavra ou de uma imagem de educação. Nas rádios, uma gota de educação, de civismo. Na televisão, uma gota de imagem de educação para o civismo, contra um oceano de banalidades, de futilidades, de leviandades. Olha, aqui nesta mesa não tem nenhum santo, vocês não estão diante de nenhum santo, o professor Baixa não é nenhum santo, mas eu tenho a percepção, e creio que vocês também têm, de que a rádio, o rádio e a televisão são, primeiro, concessões do Estado. Se são concessões do Estado, é porque interessam ao público, interessam a coisa pública, a causa pública, porque o Estado é vocacionado à causa pública e à coisa pública. Então, o Estado concede o uso de uma rádio, imaginando que haverá programas de educação, de civismo e de cidadania. O Estado concede a concessão de uma televisão, imaginando minimamente que aquele canal irá exibir lições de educação, de civismo, de cidadania, de boa-fé. É uma imaginação. E o que se vê na realidade é, primeiro, uma total falta de controle, controle no melhor dos sentidos, não estou falando em censura aqui, mas um breve relatório. A Rádio A, durante essas 500 horas no mês que esteve em funcionamento, quanto de educação, de civismo, de cidadania ela divulgou? Ela foi difusora, as ondas das rádios foram difusoras de quanto de educação? E as imagens de televisão? Então, doutor Hélio, o Brasil perde uma excelente oportunidade de melhorar o seu povo a partir de incursões das rádios e da televisão durante a grade de sua programação. E não estamos aqui a falar de educação moral e cívica tão combatida na década do regime da ditadura militar. Não. Mas me permitam dizer, programas como este. Hoje veio o professor Baixa, amanhã vem um outro de uma outra área e difunde educação. E aqui já registro ao meu querido ex-aluno Davi, o doutor Davi, os meus cumprimentos por devotar esta hora
deste programa a essa reunião de educação de civismo, de educação para a cidadania. Então, doutor Hélio, eu comungo com o senhor em gênero, em número, em grau, de que a televisão e a rádio muito bem poderiam ocupar um espaço melhor e maior. Muito bem, muito obrigado. Realmente são comentários fantásticos e, como eu disse antes, é de interesse de todos nós, né? E falando em melhorias, né? Como é que é possível melhorar o ensino, principalmente o ensino de direito no Brasil? O senhor que é diretor, né, da Faculdade de Direito da Univap, né? Como é que o senhor vê essa questão? Albert, a sua pergunta é bem oportuna, porque nesta mesa aqui somos em 4 e temos 2 ex-alunos da Faculdade de Direito da Univap. Eu, formado em 1979, e o Davi, formado no ano de 2014. Uhum. São 2 palavrinhas que podem resolver a melhoria dos cursos jurídicos no Brasil. Primeira, seriedade. Seriedade no trato com a coisa, sinceridade de propósitos no trato da coisa. Segundo, eficiência. O que eu posso dizer sobre os cursos jurídicos no Brasil? Primeiro, números. Há no Brasil 1.500 faculdades de direito. Há no Brasil 600 mil advogados. Só no estado de São Paulo, 300 mil advogados. E onde está o pecado? O pecado está no MEC, Ministério da Educação e Cultura, em autorizar indiscriminadamente a abertura de cursos jurídicos de faculdades de direito em qualquer esquina. Lembrando que a Faculdade de Direito da Univap completa 61 anos em 2015 e é a faculdade mais antiga e tradicional do interior do estado de São Paulo. E, juntamente com uma equipe de 30 professores, temos alcançado eficiência, a partir de uma seriedade que procuramos impregnar nos nossos trabalhos dos 5 anos do aluno e da aluna que por lá passa, viu, Albert? Eu posso trazer números para vocês que são animadores. A turma do Davi, que é a de 2014, bateu um recorde nacional de índice de aprovação no exame da OAB. Para os telespectadores e as ouvintes, melhor dizendo, seus ouvintes e as ouvintes saberem, o índice de aprovação no exame da OAB no Brasil é de 7,6%. E a turma de 2014, que pertence ao Davi, que está aqui na nossa frente, alcançou o índice de 55% de aprovação. Então, os alunos, as alunas da Faculdade de Direito da Univap recebem do corpo docente um ensinamento muito sério que resulta numa eficiência. E onde está essa eficiência? Em ter aproximado o aluno da prática jurídica. Precisamos sim, no primeiro ano, ministrar ensinamentos sólidos de filosofia, de sociologia, de ciência política, de economia, para a partir do segundo ano, iniciar o aluno e a aluna nos conhecimentos práticos. E no 4º e no 5º ano, durante 2 anos, ele terá uma oportunidade de ouro, que é participar do estágio da prática jurídica. São 2 anos de prática jurídica, onde nossos alunos frequentam um grande escritório de advocacia, com mais de 6 orientadores, e lá nós aproximamos o aluno e a aluna da prática jurídica. Que é a simulação, né? Que eu li algo a respeito na Univap, faz uma simulação de um caso jurídico. A bem da verdade, Albert, essa simulação não é bem uma simulação. Ela é de verdade, porque nós atendemos, usam casos reais, porque nós atendemos a população carente,
A chamada população hipossuficiente, que não pode gastar dinheiro com advogado, nem com custas judiciais. E atendemos 3.500 pessoas por ano, e os nossos estagiários do 4º e do 5º ano atendem essas pessoas numa gama de determinadas causas. Não são em todas as causas, mas em determinadas causas essas pessoas são atendidas. Então, como resolver o problema da qualidade de ensino jurídico no Brasil? Primeiro, conter a autorização para abertura dos cursos jurídicos. E nisto, o Ministério da Educação já está aliado com a Ordem dos Advogados no Brasil. Hoje está terminantemente proibido a abertura de novos cursos jurídicos no Brasil, até porque não precisa abrir mais. Somos 1.500 faculdades. E depois, na faculdade, a seriedade, o comprometimento com o ensino de peso, o ensino sólido e o ensino que aproxima o aluno e a aluna da prática jurídica. Parece-me que aí está um bom caminho. Esse aspecto, professor, a gente volta à questão do dever, né? Porque tanto em relação a esse assunto do ensino jurídico no Brasil, mas a questão anterior que a gente estava debatendo também, o que acontece? A gente acaba vendo que, como o senhor falou, no rádio e na televisão se discute uma série de banalidades e a gente acaba perdendo um tempo muito grande nisso, e a gente perde tempo para discutir as coisas que são realmente importantes, né? Eu estava até conversando com meu pai antes. A família Kennedy nos Estados Unidos, todo o almoço eles discutiam qual era a pauta do Congresso, né? O que está se discutindo no Congresso, e era assunto de almoço. Fizeram um presidente nos Estados Unidos e inúmeros políticos que contribuíram muito para os Estados Unidos. Então, eu acho que falta no Brasil também essa questão das pessoas começarem a discutir mais e jogarem a responsabilidade para si próprias, no sentido de que, olha, você quer falar de futebol, quer falar disso, quer falar de aquilo, pode falar, não tem problema. Mas a gente tem que chamar a responsabilidade e começar a discutir nas famílias quais são os problemas que existem no Brasil. Existiu uma discussão muito grande para a gente poder cobrar mais de quem está nos representando, né? Porque parece que o problema não é com a gente, quando na realidade o problema é com a gente e reflete diretamente. Exatamente, Davi. Eu acredito que tudo passa pela eficiência e pela seriedade. Falta a nós, povo brasileiro, um pouquinho de seriedade em tudo que fazemos. Um pouquinho de seriedade nas relações. Precisamos parar de rir em velório, de contar piada de pessoas com doenças graves. Isso não fica bem para um povo, e nisto eu me miro no povo japonês. Um pouquinho de seriedade nas relações, em tudo, faria muito bem ao povo brasileiro. Uau! São 9h59, estamos chegando ao fim agora do nosso programa, infelizmente, mas eu acredito que podemos estender essa nossa conversa para uma outra ocasião, e eu gostaria muito de já deixar o convite para uma próxima vez, que a gente possa falar mais sobre assuntos que realmente interessam a todos nós, a toda a população. E antes de terminar, gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para o nosso ouvinte, e agradecer principalmente a sua participação, e realmente para nós, para mim em especial, e eu falo também em nome da equipe, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Uma mensagem para o nosso ouvinte, professor. Primeiramente, agradecer o gentil convite do Dr. Davi, do Dr. Hélio, e ter conhecido você também aqui, Albert. Muito obrigado pela consideração em me convidar para participar desse importante programa nesta rádio. E a mensagem que eu deixo aos seus ouvintes é que se conscientizem um pouco mais dos seus direitos e dos seus deveres, principalmente nas relações do dia a dia. Não pensar tão grande, eu tenho direito a tanto, mas começar a obedecer às regras mínimas de convivência, como colocar o lixo no lugar certo, não fazer barulho para o vizinho, e não ultrapassar, não estacionar, enfim, procurar um pouco mais de
cidadania, no cumprimento de deveres, porque vivemos em sociedade. Eu, como diretor da Faculdade de Direito da Univap, me coloco à disposição dos seus ouvintes lá na faculdade. Se quiserem comparecer para conhecer, vão à Faculdade de Direito da Univap. Eu apresento a faculdade, mostro as salas de aula, durante as aulas, apresento o núcleo de prática jurídica. Enfim, a faculdade fica aberta à população de São José dos Campos e da região para conhecimento e, quiçá, as famílias poderem matricular os seus filhos. Porque lá na Faculdade de Direito da Univap eu garanto uma boa e sólida formação jurídica para quem for estudar. Obrigado a todos pelo convite, um bom dia. Muito obrigado, professor. E antes de terminar, eu quero lembrar você, ouvinte, domingo você tem um compromisso com a sua saúde, que é a Caminhada para o Amor. Uma iniciativa do programa Caminho Criativo, que é dirigido pela Silvia Amorim. O encontro será no Clube Santa Rita, próximo domingo, dia 14, às 9 horas da manhã. Para se inscrever é muito fácil. Leve 1 quilo de alimentos e não perecível e ligue para a rádio no telefone 3322-1290 e faça a sua inscrição. Então, bom dia para todos, uma excelente terça-feira, uma excelente semana e até terça-feira que vem. Tchau, um abraço, um beijo a todos. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Você ouviu programa Alta Performance, esporte, lazer e cultura. Volte a nos ouvir na próxima terça, das 9 às 10 da manhã.